Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias. Que assim, além de portal e site, você sabe que a gente tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados especiais aqui para nossa mesa para a gente falar de economia, saúde, educação e principalmente de política. Eu sou Júlia Brandes e estou aqui ao lado do meu colega Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que nos assiste. Hoje, um episódio com um convidado daqui de Vitória da Conquista, um convidado que vai falar sobre muita política, muita coisa que acontece aí na política de Conquista. É isso aí, o nome dele é Anderson Ribeiro, vereador de Vitória da Conquista. Seja muito bem-vindo. Eu vou falar aqui brevemente umas informações sobre ele para a gente começar o nosso bate-bola. Bom, Anderson é filiado ao PCdoB e ele foi eleito em 2020 para o seu segundo mandato na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Ele é formado em Direito pela UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e na advocacia teve atuação com assessoria jurídica de sindicatos e prefeituras. Vereador Anderson, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui, vamos começar esse bate-papo aqui bem bacana. Boa tarde. A gente que agradece essa oportunidade, logicamente agradece a Deus, agradece essa equipe aqui, Interior Notícias, né, com esse projeto inovador, né, que eu tenho para mim que já começou, digamos assim, com o pé direito, trazendo notícias importantes para toda a região sudoeste, e aqui a gente está à disposição, logicamente, para estar colaborando, né, com as informações e com as propostas em prol do desenvolvimento e principalmente da inclusão social em Vitória da Conquista. Muito obrigada. Então, vamos começar, né, Will? Bora. Vamos lá. Bom, para começar, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na vida pública, assim, na política. Como que começou? Como foi isso? Como foi colocado, eu me formei na UESB em Direito, nos idos de 2005. Comecei a ter uma atuação enquanto advogado no movimento social e também sindical, fazia uma assessoria jurídica da FETAG em todo o interior baiano, mais especificamente aqui na região sudoeste, na Serra Geral. E ali também, paralelamente, eu era filiado ao PT e depois migrei para o PCdoB. E começamos também a fazer uma militância, digamos assim, partidária, né, junto com o então deputado estadual Fabrício Falcão. E em 2012 fui candidato a primeira vez ao mandato de vereador e naquela ocasião fomos eleitos, né, uma votação expressiva, e cumprimos o mandato ali e depois retornamos em 2020. Entendi. 2020 você é eleito pela segunda vez, né? Vereador de Vitória da Conquista. Como tem sido essa atuação desde 2020, principalmente como integrante ali da bancada do PCdoB na Câmara de Vereadores? Nós somos em 21 vereadores, nós fomos eleitos na oposição ao saudoso prefeito Wesley Guzmão, e desde ali, da nossa posse, a gente vem tendo uma postura de opositor ao governo municipal. Não oposição às pessoas, mas opositor ao governo. Wesley, hoje a prefeita Sheila, e logicamente numa perspectiva de cooperar, né, com a administração, mas sendo oposição. Cada vez mais exercendo a atribuição de fiscalizar. A gente, logo no início do mandato, se deparou com muitos gastos sem ser prioritários, né, conduzido em forma de dispensa de licitação, contratações recorrentes de assessorias contábeis, jurídicas, eventualmente até de capacitações por servidores da prefeitura, onde a gente tem um corpo de servidores que é modelo para todo o Nordeste. Então, a partir daí, a gente começou a exercitar ainda mais essa fiscalização e também em forma de outras contratações que a gente achava que era desnecessária, né? O recurso da municipalidade, no primeiro momento, parece ser, né, grandioso, mas quando ele não é bem gasto, realmente falta para tantas outras coisas. E, paralelo a isso, a gente vem levantando algumas bandeiras importantes. Compreendemos que a administração municipal realmente ela se mostra, né, ainda por acontecer, na perspectiva de que temos
um município hoje com grandes dificuldades, e aqui eu coloco no sentido de que não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Você tem um município bem assim, abandonado, né? Os logradouros esburacados, escuros, sujos, né? Tantas coisas que estão por melhorar. Entendi, vereador. Eu vou adentrar também na política local, mas num ponto próximo do nosso bate-papo, porque antes você falou que era que é próximo, né, do deputado Fabrício Falcão. Eu queria saber se você tem acompanhado essa discussão em torno da indicação, né, do deputado Fabrício como conselheiro do Tribunal de Contas do município. O que você tem achado dessa movimentação aí, que envolve, inclusive, uma outra pessoa do campo da esquerda na Bahia, que é a ex-primeira-dama, Aline, né? Que também concorre aí, tá como ventila-se o nome dela para indicação do Tribunal de Contas. Sim, o companheiro Fabrício esteve como vereador no município de Vitória da Conquista, né, por 2 mandatos. E no segundo mandato se candidatou a deputado estadual, se elegeu e já está indo para o 4º mandato de deputado estadual. Já deu uma grande contribuição ao povo da Bahia, sobretudo do Sudoeste, muitas ações. E agora se coloca nessa perspectiva de seu nome estar sendo avaliado por Tribunal de Contas, que pode ser dos municípios ou do Estado, né? E o que a gente tem também conhecimento é de outros nomes que têm interesse, né? Mas a gente compreende, referendo o nome do companheiro Fabrício, é um nome experimentado, tem vasta experiência também nessa parte de contas, mesmo como legislador, que é, né? E aí está nas mãos de Deus, é o que a gente costuma dizer, se for da vontade de Deus para o bem do deputado Fabrício, que dê certo. Senão, eu não tenho dúvida que ele continuará dando a sua contribuição como um exímio deputado que é para o povo da Bahia. Bom, o seu partido, o PCdoB, ele integra a gestão do atual governador Jerônimo Rodrigues. Quais são suas expectativas? O que você espera para os próximos 4 anos desse mandato? As gestões do Partido dos Trabalhadores na Bahia, que tem o PT como frente, né, dessa ampla aliança, compreende também outros partidos, como foi bem colocado aqui, igual o PCdoB, né, e são gestões de excelência, principalmente numa perspectiva de uma agenda social forte, que é necessária no Nordeste, principalmente na Bahia, né, onde parte do nosso território é de semiárido, e uma gestão revolucionária em várias frentes. Nessa última gestão do governador Rui, se investiu maciçamente, como nunca tinha se investido na questão da educação, que foi também uma pauta muito criticada, né, mas são índices que às vezes enseja uma melhor análise, né, o índice da educação na Bahia caiu muito por conta da pandemia. Alguns fatores não foram tempestivamente impugnados, mas a nossa educação avança e avança a passos largos pela qualidade. Nós temos escolas sendo inauguradas hoje, como foi em Presidente Dutra, escolas todas climatizadas, com áreas esportivas devidamente estruturadas, ali dentro da própria unidade escolar, que propicia aquele grande sonho de termos na Bahia educação de turno integral. Criança estudando pela manhã e no turno oposto estar ali à disposição para fazer esporte, cultura, né? E assim está avançando. E a gestão exitosa na agricultura familiar, na economia solidária, na estruturação, né, de políticas importantes no interior da Bahia. São muitos milhões investidos e a gente confia muito também agora no companheiro Jerônimo, homem de luta, experimentado, bem formado, uma pessoa demasiadamente simples, né, sob o ponto de vista ali de ser um cara humilde, de ouvir a todos. E eu não tenho dúvida que a Bahia, no cenário nacional, saiu muito fortalecida. Não poderia ser diferente. A gente acredita que a eleição do presidente Lula, que acabou se acirrando ali na disputa final, e deve-se muito à Bahia e ao Piauí. E na Bahia aqui foi decisivo,
E a gente sai muito prestigiado. O Rui Costa, hoje, ministro da Casa Civil do governo Lula, com a capacidade de trabalho incrível, com muita experiência acumulada, e a gente não tem dúvida que também virá, né, muitos investimentos para nosso estado, inclusive investimentos que necessitam de infraestrutura para ainda mais, vamos dizer assim, fomentar o desenvolvimento do nosso estado, principalmente do agronegócio. É isso, você falou na infraestrutura, o governador Rui Costa esteve aqui na região, anunciou a rodovia até Barra do Choça, que até agora está meio parada e tem sido ponto de crítica. Em relação à gestão estadual, há outras críticas, como a atuação da própria Embasa no município. Você, como vereador que compõe a base do governo do estado, no sentido assim, de ser filiado ao PCdoB, um partido ligado, como você espera atuar nesse sentido, tentar ver junto aos deputados, ver junto ao seu partido, uma forma de conseguir destravar esses investimentos no município? Correto. Na verdade, a luta é contínua, né? Reelegemos nossos governantes, mas ainda assim precisamos estar fazendo o nosso papel, desde junto aos movimentos sociais, para daí estabelecer o nexo e cobrar de forma contínua, né? Essa questão da requalificação ali, do acesso à Barra do Choça, é uma questão da empresa que não teve condições ainda de executar. Ficou-se de chamar a segunda colocada, então está nessa burocracia, digamos assim, contratual, mas foi licitada, foi dada a ordem de serviço, né? E a gente espera que nos próximos dias realmente comece a obra e vai embelezar muito aquele vetor de desenvolvimento hoje, que é uma realidade, a cidade cresce muito por ali, né? No que toca à questão da Embasa, ainda o prefeito Wesley Guzmão vivo, ele renovou, né, a contratação da Embasa aqui no nosso município. Esse ano de 2023 vai ser significativo porque permitirá a ida de esgotamento sanitário para alguns distritos, a exemplo de São Sebastião, Iobim, José Gonçalves, né, o Iguá. Então, é outra realidade que a gente vai ter o papel, a atuação da Embasa. Eles já vão estar, né, licitando esses projetos de esgotamento sanitário e, logicamente, a gente necessita de um maior aporte no sentido da água, né, que vem se fazendo a adutora e agora a barragem do Catulé, que a gente fica na expectativa de o mais rápido possível ser inaugurada. Teve alguns atrasos em razão, no primeiro momento, de licenças ambientais, mas já foram devidamente sanadas e a obra se encontra, né, caminhando para que, com isso aí pronto, a gente tenha uma autonomia hídrica durante, fala-se, 50 anos. Né? Paralelamente a isso, a gente precisa avançar, de repente, para conseguir viabilizar a barragem do Rio Pardo, que seria também algo extremamente importante para a Vitória da Conquista e região, no que tange a questão mesmo do desenvolvimento, da atração de indústrias e tantas outras oportunidades de negócio. Bom, você falou brevemente sobre o governo Lula, de uma espera de investimentos para esse novo mandato, mas assim, fala para a gente um pouquinho mais quais são as suas expectativas para a nova gestão de Lula agora como presidente? Nossa leitura, obviamente, a gente tem que fazer uma análise coerente, né, e conjuntural. Né? O mundo passa, assim, uma crise severa em razão do Covid, né? Não é algo só do Brasil, mas a gente não tem dúvida que no Brasil foi algo ainda mais agravado em razão das preferências do governo Bolsonaro. É um governo que talvez tenha focado, vamos dizer assim, muito naquela questão dos índices internacionais para daí prospectar alguns negócios e esqueceu de uma agenda social, né? E a gente espera que na retomada do governo Lula se tenha uma agenda social forte e que daí retome projetos estratégicos, como assim era o Minha Casa Minha Vida, né? Conquista no ápice do programa Minha Casa Minha Vida, segundo os dados do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, que aqui a gente tem o presidente Hernando, um amigo de longas datas, chegava-se a ter cerca de 11 mil trabalhadores diretamente nos canteiros de obra. Indiretamente, passava de 30 mil, né? Mas 11 mil você tinha diretamente. Então, perceba, isso era um aporte
né? Gerava emprego e renda, um aporte de recurso muito grande no comércio varejista local, e esse dinheiro ia mudando rapidamente de mãos, né? E permitindo mesmo a geração de trabalho, emprego, renda e desenvolvimento. Então, a gente acredita e crê muito nessa agenda social forte que o povo anseia e que também a retomada da economia se dê por aí. Exatamente. Bom, eu vou parar rapidinho aqui para dar aquele recado. Se você já entrou no nosso interiorbaiano.com.br. Eu tenho certeza que já, mas a gente gosta de reforçar, que é o nosso site, o nosso portal, onde a gente tem todos os desdobramentos das nossas conversas aqui, das nossas entrevistas. Temos notícias de conquista e de região, política, economia, saúde, tá tudo lá. Então acesse interiorbaiano.com.br. Isso aí, pode acessar até terminando aqui de assistir esse bate-papo com o vereador Anderson. Você entra lá, vai ter notícias sobre essa entrevista, vai ter notícias que também sobre os outros episódios que já passaram do podcast Interior Baiano. Acessa lá, interiorbaiano.com.br. Se vocês me permitirem, eu gostaria de retomar essa pauta regional em cima de um apontamento político. Sim. Né? As expectativas são boas, né? Mas cada vez mais a gente precisa se permitir raciocinar na conjuntura da política regional. Eu compreendo que a região sudoeste, mais uma vez, ela continua fragilizada, sob o ponto de vista das suas representações. Nós temos, né, uma população expressiva e nós temos hoje apenas 3 deputados com domicílios em Conquista, né? Que é o companheiro José Raimundo Fontes, estadual, Valdenor Pereira, federal, e Fabrício Falcão, estadual. Aí o que isso significa? Nós vamos a Guanabi, talvez chegue a 1/3 da nossa população, do nosso eleitorado, eles têm um poder de representação maior do que o nosso, né, em números. Eles têm ali hoje 3 deputados estaduais, enquanto temos 2, né? Eles têm lá Felipe Duarte, Ivana Bastos e Vitor Bonfim, e 2 federais, né, que é Charles Fernandes, ex-prefeito, e Arthur Maia. Então, a gente padece de uma maior, talvez, a médio e longo prazo, de conscientização política da população de Conquista, para que tenhamos um poder de protagonizar uma representação mais forte na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E o que isso significa, em última análise? Talvez o menor poder de captação de recurso, né? Guanabi, proporcionalmente e quantitativamente falando, acaba, de certa maneira, na última década, tendo muito mais investimento, né, do que teve-se Vitória da Conquista e região sudoeste, de repente. Eu costumo dizer, Guanabi, de Dilma para cá, teve-se a adutora do Rio São Francisco, levando água para Guanabi e Caetité. Teve-se uma nova barragem, a barragem do Poço do Mago. Guanabi hoje tem autonomia hídrica, o que a gente espera se ter, Guanabi já tem, né, nessas duas realidades. Tem projetos estratégicos como o braço da FIOL, que passa por lá. As eólicas, obviamente que é muito o aporte da iniciativa privada, mas tem toda uma costura ali do público. Então, assim, sob o ponto de vista quantitativos, essa representação política faz muita diferença. Vereador, e falando agora de Vitória da Conquista, principalmente agora do Executivo Municipal. No início da nossa conversa, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você avaliasse, fizesse a sua avaliação da gestão da prefeita Sheila Lemos. Sheila Lemos, como pessoa, é uma pessoa excepcional, uma mulher de excelente caráter, atenciosa, simples, receptiva, mas padece, me parece, de experiência política e de gestão pública, né? Não conseguiu ainda dar o tom na gestão, nas diversas áreas problemas, nos atrasos de obra mesmo que a prefeitura toca, seja através da IMURC. Por exemplo, nós tínhamos uma avenida que teve uma parte da requalificação dela, que durante 3 momentos precisou ser aditivado o projeto, não conseguiu se executar. Recentemente, que mais de 1 ano de atraso se entregou, que foi a Olívia Flores, né? Então não está se tendo a capacidade de
aprontar as obras dentro de um cronograma que é posto. A cidade tem problemas no transporte coletivo. Até então não conseguiu se fazer uma licitação, né? E não vai conseguir. Fala-se que vai ter novamente. Infelizmente, tudo diz que vai dar deserta, porque não está se viabilizando a fiscalização. O transporte clandestino tomou conta. E se não tem a fiscalização, você cai o número de usuários. Cai o número de usuários, a tarifa extrapola e as empresas às vezes não têm interesse de estar aqui concorrendo e vai dar deserta. Isso vem brincando uma grande sangria aos cofres municipais. Recentemente se pagou mais de 60 milhões de reais às duas empresas, né? E essas empresas que eram para estar pagando ortoga diante da lei federal de concorrência, não está se pagando. Talvez aí você está tendo um prejuízo na ordem de 15 a 20 milhões que está se deixando de entrar nos cofres municipais por falta de pagamento das ortogas. Então a empresa está ganhando duas vezes. Está ganhando porque a prefeitura que está pagando mais de 60 milhões anualmente, está ganhando porque está deixando de pagar a ortoga à municipalidade, né? E está recebendo ainda do usuário por uma má prestação de serviço. É lamentável, fala-se em ônibus climatizados, mas eu desafio, não existe ônibus climatizado em Vitória da Conquista. Você constantemente vê pelas ruas os ônibus tudo de janelas abertas, né? Quebrando constantemente, uma frota não adequada, uma frota, digamos assim, sucateada, né? E esse dinheiro certamente vem faltando em tantas outras áreas. Fora isso, a gente tem, na questão da saúde pública, há pouco tempo se faltava médico, na maioria das unidades básicas de saúde, desde aqui da área da sede do município, como era ali no Jardim Valéria, Morada Nova. Na zona rural, os postinhos, a exemplo do distrito de São Sebastião, alguns povoados que moram ali cerca de 2.000 pessoas, mais de 300 famílias, não se tem mais médico regularmente. Assim é a região do Bate-Pé, Olho d'Água da Serra 1 e 2. As pessoas têm que sair, muitas das vezes, 3 quilômetros para o São Joaquim, caminhando para disputarem 10 senhas por semana, né? Então, um verdadeiro processo de desmonte da saúde, né, da atenção básica. Agora acabou de assumir o Dr. Vinícius, um médico jovem, egresso da UESB e professor da UESB, que a gente também acredita nele, que ele venha dar um bom tom na Secretaria Municipal de Saúde. Logicamente, não dependerá só dele, depende de toda a priorização que a prefeita terá, né? Mas, infelizmente, a maioria dos serviços públicos municipais necessita urgentemente de melhoria, porque o povo vem aí sofrendo, né? E a gente vem, de certa maneira, fiscalizando, como também alguns vereadores ali que compõem a bancada de oposição. Bom, diante desses pontos que você elencou para a gente, vamos botar assim como erros da gestão, talvez, quais são os acertos de Sheila? A gente não pode também, né, só elencar a parte ruim, assim. Quais são os acertos que você acredita que Sheila fez na gestão dela? Ela se mostra como uma gestora bastante receptiva. Ela acaba ouvindo os movimentos organizados, as lideranças, as representações, né? O que, de certa maneira, difere como era dos antigos gestores, até do próprio PT. Ela tem mais essa capacidade de receber. Porém, até então, ela não está tendo capacidade de resolução. Vereador, falando em relação à prefeita Sheila e a sua bancada na Câmara, nas últimas eleições, na verdade, em algumas votações da Câmara de Vereadores, a bancada do PCdoB meio que se divide. A gente percebe o vereador do PCdoB voltando muito com o Executivo, e na última eleição, para formar a mesa diretora, nós percebemos, na verdade, que a oposição ficou mais com a bancada do PT e com a vereadora Lúcia Rocha ali fazendo parte. O que explica esse movimento do PCdoB em acompanhar o Executivo em alguns projetos, e como o senhor se posiciona em relação a isso? Na verdade, de certa maneira, a gente se coloca dentro de uma perspectiva de um mandato mais orgânico do PCdoB. Nós temos 2 outros colegas, né, que são recentes no
nas fileiras do PCdoB, e certamente também o partido talvez não tenha encaminhado, fechado questões, deixou um pouco solto, né? Mas a compreensão que a gente tem é que nosso partido foi oposição ao saudoso prefeito Wesley, é oposição à prefeita Sheila, né? Logicamente uma oposição coerente, respeitosa com as pessoas e tentando colaborar com a cidade. Mas continuaremos, né, votando positivamente, favoravelmente no que compreendemos que é bom para a população de Conquista, e o que não for bom, a gente vai estar lá, né, se posicionando como oposição, votando contrário. Espero eu que a deliberação enquanto partido seja nessa linha. Entendi. Bom, recentemente, ainda falando sobre a prefeita, ela fez algumas trocas no secretariado em cargos de segundo e terceiro escalão. É isso? Isso. Como é que você... Ele, inclusive, citou Vinícius aqui, sim. Que acabou de entrar na... Aproveitar esse gancho. Como é que você vê essas mudanças? Você espera algo positivo, mais negativo? O que espera dessas mudanças? Penso eu que a prefeita, pelo jeito dela, né, a pessoa assim que se mantém dentro, tentando ser coerente de onde ela assumiu, ela vem sendo muito morosa em trocar algumas peças. Na política, nos cargos de livre nomeação, é natural, né, o jogo de cadeiras, né, os que estão dando certo se mantêm, os que não estão dando tão certo você muda, muitas das vezes preservando, escalando em outras funções, né? Mas está claro, ela vem, me parece, demorando muito de mexer algumas peças, né? A questão da infraestrutura mesmo é muito morosa, a questão do serviço público também, da Secretaria de Serviço Público é muito lenta. Conquista tem uma morosidade enorme de reposição, coisas simples de lâmpadas, né? Que, diga-se de passagem, ainda o saudoso prefeito Wesley vivo fez um empréstimo específico para iluminação na ordem de 10 milhões. A gente não sabe cadê essas lâmpadas, né? A gente compreende que é uma cidade muito escura, não se sabe como gastou isso em 2020. Eu ainda não estava na retomada do mandato, mas 10 milhões foram gastos e a cidade continua escura. A cidade paga um contrato grandioso à empresa Torre para limpezas, né, dos logradouros e capinagem. A cidade está tomada nos matos, dá a entender que está faltando fiscalização do secretário de Serviços Públicos. É uma verdadeira letargia, né, que não sequer fiscaliza o contrato que está vigendo e recebendo alto da empresa Torre. Em relação, vereador, ao orçamento do município, que aí entra também nesse aspecto dos investimentos para fazer na cidade, e também em relação ao empréstimo, né, que a Câmara de Vereadores autorizou que a Prefeitura fizesse. Como você enxerga aí essas duas questões e você acredita que esse aporte de recursos, principalmente vindo do empréstimo, vai conseguir solucionar os problemas de Conquista? E, além disso, você enxerga esse empréstimo como necessário? O município não teria que tentar viabilizar esse recurso de outra forma, sem comprometer as finanças futuras? A pergunta é muito feliz, né? A prefeita, ao meu ver, com todo o respeito que eu tenho a ela e a sua família, na pessoa de sua mãe, Dona Irma, de seu pai, Zé Andrade, mas ela manejou muito mal também politicamente. Quando ela afunila e escolhe um só deputado federal, um cidadão de fora, que não tem, eu diria, nada consolidado em Vitória da Conquista, que é o deputado Elmar Nascimento, e daí ela definiu por esse apoio, acabou, né, sendo, digamos assim, a caneta forte de prefeita, dando cerca de 8 mil votos, uma votação realmente ruim, baixa, né? E me parece que com isso ela fechou outras possibilidades. E agora as possibilidades de mandatos que tenha força em Brasília, que possa vir acarrear emendas parlamentares, emendas de bancada, né? Nós temos deficiências grandes, essas alças de anel é uma necessidade urgente. Quantas vidas de pais e mães de famílias já se perderam nesse anel, porque falta-se esse investimento, né, que é muito possível através de emenda de bancada, a bancada da Bahia, e com esse fechamento ela se isola e não consegue certamente dialogar com outras forças políticas, seja do centro, seja do campo da esquerda ou da direita, né?
ao meu ver, foi uma decisão extremamente equivocada quando ela sai em cima desses carros aí em campanha, pedindo voto para um só deputado federal que ainda é de fora da cidade, né? Com representação no norte da Bahia. E ela, sem dúvida, vai pagar um preço muito grande em razão disso aí, né? E a questão do empréstimo, a gente lá na Câmara, para aprovar, levou em conta a necessidade. Infelizmente, Conquista tem um passivo grande de infraestrutura, principalmente nas áreas mais periféricas, o exemplo da Bateias, né? Recentemente ali do Copacabana, tantos outros bairros. Agora mesmo essas chuvas acabaram deixando a situação do Bateias ali muito complicada. E outra situação que a gente levou em conta foi o balancete contábil, o poder de endividamento do município. E pelo balancete é possível sim tomar esse empréstimo. Esse empréstimo, o plano de trabalho dele é bem certo, ele não pode ser solto para ser gasto dentro da conveniência do gestor. Ele já vem com um plano de trabalho amarrado e se virar para o processo de pavimentação de logradouros. Compreenderá a pavimentação de todos os logradouros dentro do anel, à exceção de uns 3 logradouros ali naquela parte baixa do Jurema, que é conhecido como Sapo, e algumas ruas do Jardim Candeias. Fora isso, compreenderá o asfaltamento de todas as vias dentro do anel rodoviário. Vereador, vamos agora para a eleição 2024. Já projetando aqui. Em 2020, o PCdoB indicou a vice na chapa de Zé Raimundo. A época até ventilou seu nome como possível até indicado. Para 2024, no partido, vocês já estão fechando essa questão de tentar também emplacar o nome na vice? E aí eu vou com a pergunta além. O seu nome seria um desses nomes que pode compor com o PT uma chapa para disputar a prefeitura? Nosso nome estará sempre à disposição do nosso partido, do nosso grupo, né? Logicamente, todo ser humano ele tem a sua vaidade. Alguns, ou a maioria, tem essa vaidade mais aferida, mais medida, né? Logicamente, a possibilidade de outros cargos eletivos sempre está no pensamento da gente que está na política. Mas a gente é bem disciplinado, a gente segue as diretivas, né, de um grupo, desde que haja respeito, de diálogo, a gente está à disposição. Logicamente, a regra é que a gente esteja mesmo à disposição para, eventualmente, ir para uma recondução na Câmara Municipal, né? Mas a gente está à disposição, sim. O PT, PCdoB e PV encontram-se em nível de Brasil federado, né? Como se fosse um partido só, em razão dessa federação que tem um prazo de 4 anos. E aí, logicamente, deve-se ponderar várias questões, inclusive medindo, né, com pesquisas eleitorais, avaliando melhor o cenário, e tem vários outros nomes também que pode estar servindo essa chapa majoritária. E a gente conta com 2 apoios hoje estratégicos dentro do nosso partido, né, que é o dos nossos deputados, Fabrício Falcão, estadual, Daniel Almeida, federal, e a gente também conta com a parceria do deputado Otto Filho, que nós, dentro de uma relação aberta, né, conversada, nós votamos com Daniel Almeida para federal dentro da zona urbana, e na zona rural nós apoiamos Otto Filho. Então, não deixa de ser mais um parceiro que está respaldando nossas ações, né, principalmente diante dos nossos redutos eleitorais. Otto Filho, do PSD, você acredita na unidade aí dos partidos que compõem a base do governador Jerônimo, que eles tenham essa unidade aqui em Vitória da Conquista também? E aí eu incluo o MDB com a vereadora Lúcia Rocha? É possível? O PSD em Conquista sempre teve a tradição de marchar junto com o PT. Né? O MDB eu não sei, porque tem um pouco conhecimento, né, com os encaminhamentos, mas pelo que está posto no Estado hoje, é bem capaz que eles estejam marchando junto com o PT, PCdoB, estejam no mesmo campo para as eleições municipais. Exatamente. É isso aí. A gente já está chegando ao fim do bate-papo, mas Ainda não tem mais acabou coisa. ainda tem aquela parte que a gente gosta. Mas só para fechar essas perguntas, nós
falamos muito sobre a gestão da prefeita Sheila Lemos e, em resumo, assim, trazendo para números, que nota você daria para a gestão dela, assim, numa escala de 0 a 10? Eu vou ser benevolente com a prefeita Sheila e vou dar nota 5. Logicamente, ela mereceria estar aí pontuando com 8, 9, 10, pela pessoa que ela é, bem intencionada, mas infelizmente ainda está longe e ela precisa urgentemente desse choque de gestão. E aqui não é política partidária, não. Aqui a gente não está no processo de palanque, é torcendo mesmo para a melhoria dos serviços públicos, para estar socorrendo, servindo, principalmente nosso povo que está tão carente. Uhum. É isso aí. Isso aí. Quer fazer alguma... Não, a colocação, ele justificou bem, não ficou em cima do muro. É assim que a gente gosta. Assim que a gente gosta. Bom, mais uma vez, dando aquele recadinho para vocês, interiorbaiano.com.br, acessa o nosso portal, o nosso site, que tem lá todas as nossas conversas, os nossos convidados, os nossos entrevistados. As matérias sobre essa entrevista e matérias sobre as entrevistas anteriores, os episódios anteriores. As matérias das notícias de Conquista e região. Exatamente. Interiorbaiano.com.br, acessa lá. E agora a gente vai para aquela parte. Aquela parte. Que a gente gosta. Explica o quadro pra gente. Vou explicar. Vereador, é o seguinte, o nosso quadro aqui já conhecido, que vocês já chegam aqui já querendo saber, perguntando pra gente quais são os nomes. É tudo surpresa, viu, tudo gente? Surpresa. Não é combinado, não. Nós temos 8 nomes aqui, nós queremos uma definição para cada nome. E aí eu vou falando, o Júlia vai falar um, eu vou falar outro. Um bate-bola. Um bate-bola. Uma breve definição, uma palavra, uma frase. Inclusive, parabenizar a colega que esteve aqui, a vereadora Márcia Viviane, aguerrida, preparada. Eu assisti o podcast dela, né? E fiquei muito feliz. E rogo a Deus que cada vez mais a gente tenha mulheres nos espaços de poder. Com certeza. Isso aí. E vou lá, então. Vamos lá. Começar o bate-bola aqui com o vereador Anderson. Vamos lá. Primeiro nome, Fabrício Falcão. Um destacado político baiano, né? Um amigo de longas datas. Erzen Guzmão. Cumpriu bem a sua tarefa de radialista e deu também a sua contribuição na política local. Guilherme Menezes. Guilherme Menezes conduziu a política com maestria, revolucionou Vitória da Conquista, mas com muitos problemas na relação sob o ponto de vista de se manter no grupo político. Ivan Cordeiro. É um jovem, vem tentando se firmar na direita, né? Mas, logicamente, ainda tem muito que se fazer, mas é uma pessoa do bem, que a gente tem muita simpatia por ele. Alexandre Xandó. Um jovem extremamente alvissareiro, carismático, e eu não tenho dúvida que, se ele esperar o tempo certo, será uma grande representação de Vitória da Conquista, talvez na Alba. Sheila Lemos. Sheila Lemos, ela, pessoa do bem, como eu falava, né? Que, logicamente, ainda pode se permitir melhorar a sua gestão e deixar seu nome, digamos assim, nos anais da história de Vitória da Conquista como uma gestora boa. Jair Messias Bolsonaro. Lamentável. Um político extremamente despreparado, desumanizado, que fez um grande desserviço ao Brasil e aos brasileiros. E para fechar, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, né? Um exemplo de nordestino que venceu a fome, os dramas, né, das injustiças que o povo brasileiro ao longo de anos, né, sofre, principalmente o nordestino, e que já fez um trabalho de excelência nos 2 primeiros mandatos, e a gente acredita que ele vai conseguir ter uma agenda forte social e viabilizará também geração de trabalho, emprego, renda para o povo brasileiro que está tão sofrido. Isso aí. Pronto, conseguimos. Não foi tão difícil assim, né? 8 nomes, vereador. Bom, gente, a gente quer agradecer aqui a participação do vereador Anderson. Muito obrigada por esse bate-papo, por a sua presença. E nosso Interior Baiano está de portas abertas, sempre que quiser voltar, fica aqui o nosso convite.
E é isso. Will, tem alguma consideração a fazer? Não, só agradecer a participação aqui do vereador Anderson, dizer também que o Interior Baiano está de portas abertas aí para sempre que precisar, a gente está dialogando, colocando aí a notícia onde ela realmente merece, que é isso aí, vereador. Com suas considerações, por favor. A gente que agradece esse projeto inovador, né, e com bastante proficiência no jornalismo. Agradece aqui na âncora Júlia, no Wilson, no assistente ali Vinagrete. Dá um abraço especial a Antônio Sena, que nos acompanha aqui, e deixar um abraço muito especial esse jovem talentoso que é Matheus Boa Sorte, em que conheço sua família, e também estendendo esse abraço a seu pai, Vá Boa Sorte, que foi um grande prefeito em Guanabi, e também um grande jurista, Dr. Vá Boa Sorte, que realmente é um espelho para a minha geração. Muito obrigado. A gente aqui agradece. E é isso, pessoal. Muito obrigado também a vocês que nos acompanharam, nos ouviram, nos assistiram. E fica ligado nos próximos episódios que vem coisa boa aí. Vem coisa boa. Um abraço e até mais. Até mais.